O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqueles que estudam o Evangelho segundo São João, irmãos e irmãs, se dão conta de que acontece sempre uma mesma coisa nos diálogos que Jesus Cristo tem com as pessoas. Ele faz uma declaração, a pessoa entende essa declaração de uma certa maneira, às vezes de uma maneira um pouco materialista, e Jesus revela o sentido espiritual dela ou o sentido simbólico. Assim acontece com Nicodemos, né? Jesus fala em nascer de novo, ou nascer do alto, e Nicodemos pergunta: como é que alguém pode entrar de novo na barriga da mãe e nascer outra vez? Quando Jesus fala com a samaritana, fala da água viva, né? Ela diz: mas você não tem nem um balde para pegar a água e o poço é fundo, como é que você vai me dar qualquer água? E assim, em outras ocasiões, né, que Jesus fala de uma coisa misteriosa, fazem uma pergunta e ele revela o sentido espiritual dela. Mas aqui nesse 6º capítulo do Evangelho, acontece o contrário. Jesus fala do seu corpo, né, como o verdadeiro pão, o seu sangue, a bebida, comer o seu corpo, beber o seu sangue. E os judeus em Cafarnaum entendem também de uma forma material, como se fosse um canibalismo. Mas aqui Jesus, ao invés de dizer que ele está se referindo a um símbolo, que ele está se referindo a uma coisa alegórica, a uma metáfora, ele, pelo contrário, ele reafirma com mais força ainda. Tanto é que o verbo grego muda aqui para um verbo ainda mais, por assim dizer, material, né? O verbo trogo, que se refere a mastigar uma coisa, roer uma coisa, né? Então, Jesus afirma com muita força, e com tanta força que muitos daqueles que seguiam a Jesus acham que ele enlouqueceu e deixam de seguir a ele, né? Mas a gente entende aqui, com toda a realidade da encarnação de Cristo, do Verbo que se faz carne, né? A gente entende essa união conosco, né, entre Cristo e nós, e por meio de Cristo a nossa união com o Pai. Cristo entra
a fundo na realidade da nossa carne, se une à nossa humanidade de uma forma íntima, de uma forma profunda, e se une à nossa carne mortal para encher ela de vida com a sua ressurreição, e nos vivificar pela sua ressurreição. Então, Jesus passa a ser a fonte da vida para nós. Toda a vida, até no seu nível mais básico, ela se manifesta por meio da alimentação, que difere um corpo vivo de um corpo não vivo, como pode ser uma pedra, um mineral qualquer. É essa capacidade de se regenerar, de se gerar de novo, de se construir e de se reconstruir através da alimentação. Então é que aquele filósofo Feuerbach, que era um grande ateu materialista, que inspirou todo o materialismo de Marx, ele fazia uma definição do ser humano, o ser humano é aquilo que come. Só que, sem querer, ele fez uma afirmação altamente espiritual, e que nos revela o sentido da Eucaristia. Se nós nos alimentamos de Cristo, se nós nos unimos a Cristo pela Eucaristia, nós nos tornamos corpo de Cristo. E é por isso que Jesus, quando aparece para Saulo, não pergunta para Saulo: por que você persegue os meus discípulos, por que você persegue os meus seguidores, por que você persegue a minha igreja? Ele pergunta: Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Porque Jesus e a sua igreja formam um só corpo e um só espírito, e isso se manifesta pelo mistério da Eucaristia, desse alimento sagrado que é o próprio Cristo na sua perfeita humanidade e divindade, que se entrega a nós por um sacramento que justamente reproduz o sinal da alimentação, o gesto de se alimentar, de receber a vida. E é essa vida que nos alimenta, que nos constrói como igreja e que nos une a Cristo, Ele já glorioso, já glorificado, já sentado à direita do Pai. E portanto, esse mistério da Eucaristia já nos antecipa, no nosso estado definitivo, glorioso, unido a Cristo, onde Deus é tudo em todos. Vamos, irmãos e irmãs, por assim dizer, nessa pausa, nesse jejum eucarístico quase forçado, que nós estamos tendo nesses dias de pandemia, aproveitar e contemplar esse mistério e de novo aumentar a nossa sede, a nossa fome do Cristo Eucarístico, porque às vezes, como Jesus é tão humilde e tão generoso e se dá e se entrega a nós sem nenhuma burocracia, sem nenhuma dificuldade, às vezes a gente desvaloriza, às vezes a gente banaliza o mistério da Eucaristia. Diz aquele antigo livrinho da imitação de Cristo, se a Eucaristia fosse celebrada num só lugar na terra, uma só vez por ano, as pessoas viajariam de navio, de barco, seja como fosse, pelas estradas, passando por perigos, só para estarem presentes, para experimentarem esse mistério do Cristo Eucarístico. Então, a gente, como tem Ele, às vezes tão acessível, às vezes todos os dias, às vezes a gente já não percebe
o quão precioso é, e quão sagrado e quão grande é esse mistério, né? Que esses dias um pouco de jejum eucarístico forçado nos levem a isso, né? A crescer na fome e na sede do Cristo que nos alimenta com a sua própria vida, para nos unir a si num só corpo e num só Espírito.